E aí pessoal, tudo bem? Resolvi aqui gravar um vídeo adicional, né, para a gente finalizar aquelas questões a respeito de imobilizagem. Então essa aula vai ficar não com 4 blocos, mas sim com 5 blocos. Eventualmente, alguma aula futura pode ter 3 blocos, não tem problema, né? Não tem problema. Seria então uma compensação em relação a esse bloco. Eu, na verdade, não estou muito preocupado com carga horária nesse curso, eu estou preocupado sim com a qualidade e com a quantidade de questões que a gente está resolvendo. Então, eventualmente, se a gente precisar gravar aulas extras, né, gravaremos. Não estou preocupado aqui com carga horária, certamente a carga horária vai ser superior àquela programada inicialmente. Não tem nenhum problema. O grande objetivo aqui é fazer você praticar muitas questões a respeito dos pronunciamentos técnicos. Então, sem mais delongas, vamos resolver a questão 25. Vamos lá. Questão 25 fala aqui no dia... Bom, vamos ver o que ele quer primeiro, né? O valor da despesa de depreciação apropriada ao resultado de 2013. Então, ele quer a despesa de depreciação. Vamos analisar aqui os dados do enunciado. Então, em 1 de dezembro de 2012, né, a empresa adquiriu o caminhão por R$ 400 mil para realizar a entrega dos produtos vendidos aos seus clientes e efetuou o pagamento à vista, então é imobilizada. A empresa incorreu adicionalmente nos seguintes gastos necessários para que o caminhão entrasse em operação, né? E também foram pagos aí à vista esses gastos, né? Então, gasto para aquisição de uma carroceria, para acomodação dos produtos, então isso aqui vai entrar dentro do custo desse mobilizado, né, desse caminhão, e gastos com os serviços de mão de obra para instalação, R$ 90 mil também faz parte do custo aí total desse, desse caminhão. A vida útil para fins fiscais é de 5 anos, a gente sabe que isso não importa, né? O que importa é a vida útil definida pela entidade. E ele disse que ele entrou em operação em 2 de janeiro de 13, em 2 de janeiro de 13. A empresa estimou a vida útil em 625 mil quilômetros e espera vender o caminhão no final do período de utilização pelo valor líquido de R$ 100 mil, esse aqui é o valor residual. Durante o ano de 2013, o veículo rodou 200 mil quilômetros realizando entregas e a empresa calcula a despesa de depreciação em função da quilometragem. Então, olha só, o método de depreciação aqui é em função da quilometragem rodada. Então, qual que vai ser a despesa de depreciação referente a 2013? Ora, vai ser o valor depreciável, vezes a quilometragem rodada, 200 mil quilômetros rodados em relação à vida útil do equipamento. Então já foi praticamente um terço, né? Praticamente aí um terço a vida útil aqui, a vida útil de 625. O valor depreciável, quanto que é? O valor depreciável é o custo, né? É o custo menos o valor residual. Então vamos colocar aqui o valor depreciável é o custo menos o valor residual. O custo aqui é de 400 mais 235 mais 90, o custo é de 725, é isso? 635, isso, 725 mil reais, e o valor residual é de 100 mil reais. Então a gente tem aqui então 625 mil reais de valor depreciável vezes 200 mil quilômetros rodados no ano em relação à vida útil de 625 mil quilômetros. Então a gente chega aqui, né? A conta aqui ficou fácil, daqui 200 mil reais de despesas de depreciação. Então praticamente um terço aí. Bom, questão 26, a empresa manutenção alterou o método de depreciação em todos os exercícios nos últimos 3 anos. É correto afirmar que a alternativa A fala que uma vez escolhido o método de depreciação, a empresa não poderia ter mudado. Sim, ela pode sim alterar o método, né, de acordo com o padrão de consumo, lembra que a gente verificou na última aula. A alternativa B fala que o método de depreciação deve ser mudado sempre que houver mudança nas vendas dos produtos, refletindo a sazonalidade, não, pura invenção da banca, né? Sempre que houver mudança no padrão de consumo, né? Mudança no padrão de consumo daquele item. Então, alternativa C, a legislação prevê obrigatoriamente a mudança de critério anualmente, de acordo com a evolução da produção
de bens da empresa estando inadequada à mudança. Então, novamente, isso aqui está incorreto por invenção da banca. A gente olha para o padrão de consumo. Alternativa D, a despesa é uma estimativa, aliás, a depreciação é uma estimativa do desgaste do bem sempre que a empresa entender que existe um método melhor, que melhor adeque os resultados, né? Adeque os resultados da estratégia da empresa, não, né? O método escolhido não é aquele que adequa os resultados, ou seja, aquele que gera maior ou menor lucro, não. É aquele que reflete o padrão de consumo, né? Ou seja, é aquele que reflete melhor, né, essa perda de valor contábil em decorrência do uso daquele item. Então isso aqui está também mais uma invenção da banca examinadora. Alternativa E fala que o método de depreciação aplicado ao ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício, ou seja, anualmente, beleza. E se houver alteração significativa, olha lá, no padrão de consumo previsto, esse método deve ser modificado. Então a alternativa E está redondinha, correta. Vamos caminhar aí, questão 27, vamos ver o que ele quer, né? Vamos ver o que ele quer primeiramente. Com base nessas informações, sabemos que a empresa utiliza o método das cotas constantes para calcular a despesa com depreciação, qual que é o valor da depreciação acumulada evidenciado no balanço patrimonial de 31/12/15. Então a companhia Máquinas Pesadas adquiriu em 31/12/13 o equipamento por 680 à vista. Na data da aquisição, estimou a vida econômica em 20 anos e um valor residual de R$80 mil. Aí, um ano depois, após o reconhecimento da depreciação referente a 14, ela reavaliou a vida útil para 15 anos, reestimando o valor residual para R$50 mil. Então, a gente já viu, né, sempre quando tem essa revisão da vida útil e ou valor residual, a gente vai colocar essa resolução em duas partes, né? Vamos analisar a depreciação anual antes da revisão, que seria então o seu custo 680 menos o seu valor residual de R$80 mil, dividido pela vida útil inicial, que ele falou de 20 anos, então 600 mil reais dividido por 20 dá uma depreciação anual, né, ou seja, em 2014, né, de R$30 mil. Então vou abrir um razonete aqui da conta depreciação acumulada, vou abrir aqui, aproveitar aqui, olha lá, depreciação acumulada, primeiro ano, né, primeiro ano de utilização, vou lançar aqui R$30 mil retificando o item, né, essa depreciação então referente ao ano de 2014. Bom, aí houve a reavaliação, ou seja, após a reavaliação, ou seja, em 31/12/14, houve a reavaliação, qual que vai ser a depreciação anual, a partir dali? Bom, vai ser o valor contábil do item, o valor contábil é 680, custo menos 30, então é R$650 mil, menos o valor residual, que foi reestimado para R$50 mil, então dá R$600 mil dividido por 15 anos, que é a vida útil remanescente. 15 anos, então dá 600 dividido aí por 15, dá mais R$40 mil. Essa foi a despesa de depreciação referente a 2015, então a contrapartida aqui, depreciação acumulada. Então o saldo da depreciação acumulada, R$70 mil, alternativa E. Tranquilo, né, pessoal? Questão 28, ele fala que em 22/7 de X0, a mineradora Delta recebeu 10 navios cargueiros que havia encomendado junto ao estaleiro Epsilon. A vida útil desses navios é estimada em 20 anos, exceto a dos motores das hélices, cujos custos são significativos. Lembra, né? Lembra que a gente viu que a entidade deve, então, pegar esses motores e hélices, cujos custos são significativos, né, e depreciar separadamente, né? Em relação ao total dos navios, tem vidas úteis em 10 anos. Então veja que esses motores e hélices serão depreciados de acordo com a sua vida útil, ou seja, separadamente a desse navio, que a vida útil como um todo é de 20 anos. A recomendação do estaleiro Epsilon é que a cada 3 anos, os navios passem por uma inspeção completa. Lembra lá da inspeção, né? Da parada programada, lembra que seu custo é ativado, né? A fim de identificar possíveis falhas em suas peças.
para que possam operar com segurança ao longo de sua vida útil. A frota teve um custo de R$ 230 milhões e foi financiada pela mineradora Delta através de empréstimo tomado junto ao Banco de Gama, nesse mesmo valor, com uma taxa de juros de 10% ao ano, a ser quitada em 20 parcelas semestrais. Ao aplicar a essa frota os critérios de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, a mineradora deve. Então, a alternativa A fala o seguinte: reconhecer os juros desse empréstimo junto ao Banco de Gama no custo dos ativos, aliás, ou seja, no custo dos navios. Bom, essa afirmativa eu deixaria de stand-by porque é o seguinte, em tese, né, aliás, em regra, custos financeiros não são ativados. Lembra que a gente viu que o valor de custo de um imobilizado é aquele valor que seria pago à vista, né? Pago à vista. Então, esse aqui seria um caso onde há uma diferença entre o preço pago à vista e o preço pago a prazo. Afinal, ele falou que houve um empréstimo para pagamento disso aí e tem uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, em tese, isso aqui não é ativado. Por que em tese? Como é uma regra geral, né? Mas o CPC 20, que trata de custos de empréstimos, né, relacionados a ativos qualificáveis, a gente vai analisar o CPC 20 em aula posterior. Então, ativos qualificáveis, que são ativos, não existe exatamente uma definição de ativo qualificável, mas é aquele ativo que demanda um tempo substancial para ficar pronto. Então veja que é um tanto quanto subjetivo o conceito de ativo qualificável, mas como exemplos dados no próprio CPC 20, são plantas industriais, né? Ou seja, são ativos que demoram um tempo para ficar pronto. Bom, navio demora para ficar pronto, então poderia de repente ser classificado, né? Ser classificado como um ativo qualificável. No entanto, na ótica de quem produz o navio, né? Suponha que a minha entidade está pegando um empréstimo para produzir o navio. Esse empréstimo que ela obteve para produzir o navio, de acordo com o CPC 20, ele vai ser ativado, esse chamado de custo de empréstimo, vai ser ativado para produzir. Que aparentemente não é o cenário aqui, né? Ele fala que a mineradora Delta recebeu 10 navios que havia encomendado, ou seja, ele está comprando esses navios do estaleiro Epson, ele não está produzindo. Então é uma situação diferente. O CPC 20, que trata de custos de empréstimo, ele fala mais do nível de produção, né? Ou seja, eu vou produzir um navio, eu vou até um banco, obtenho um empréstimo, né? Junto a esse empréstimo tenho juros. Esses juros relacionados a ativos qualificáveis, são aqueles ativos que demoram um tempo substancial para ficarem prontos, eles são ativados de acordo com o CPC 20. Mas aqui aparentemente não é este o cenário. Aqui eu estou adquirindo um navio de um terceiro, então o preço a ser reconhecido, ou seja, o custo a ser reconhecido, é o preço que eu pagaria à vista, né? Então, aparentemente, eu vou deixar de stand-by essa aqui, mas aparentemente está incorreta a alternativa A. Ou seja, nesse caso, os juros dos empréstimos não são ativados, né? E sim lançados como despesa financeira. Alternativa B fala que desconsiderar qualquer valor residual que os navios possam ter ao final de sua vida útil. Por quê? Não tem absolutamente nenhum sentido. É evidente que vai ter que considerar o valor residual. Não tem por que desconsiderar. Se depreciar os navios pelo método da linha reta, não. Vai depreciar de acordo com o padrão de consumo, né? O método a escolher vai ser de acordo com o padrão de consumo, tá ok? Alternativa D, depreciar os motores e as hélices dos navios separadamente. Perfeito, né? Afinal, o seu custo, olha lá, é significativo em relação ao custo total. Então, alternativa D, não tem dúvida nenhuma, né? Está corretíssimo. Então, realmente, a alternativa A está incorreta. Reconhecer os valores gastos com inspeções no navio no resultado do período, né? A gente viu que as inspeções, né? Essas paradas programadas, inspeções importantes, né? Inspeções importantes são ativadas e não reconhecidas aqui diretamente ao resultado como despesa. Então, isso aqui está incorreto. Agora, a manutenção periódica, sim, é despesa. Questão 29, então questão 28 muito interessante, né? Vamos ver a questão 29 aqui, em 20 de setembro de X1, mineradora Omicron
concluiu a construção de uma unidade de processamento junto a uma área de exploração de minério sobre sua concessão. As principais instalações dessa unidade são os galpões de estocagem, a esteira de transporte dos minérios e instalações administrativas. A esteira de transporte dos minérios tem uma expectativa de utilização de 10 anos, ao final dos quais deverá ser substituída. Além disso, a cada 2 anos e meio de uso, a esteira deve ser inspecionada, lembra da inspeção, então, inspeção, em busca de falhas, segundo recomendação do fabricante. Para as demais instalações, a expectativa é de que sejam utilizadas durante todo o período restante de concessão da área, que na data de conclusão da concessão é de 30 anos. Segundo o termo de outorga, após o término do período de concessão de exploração, a companhia terá até 6 meses para desmontar e remover suas instalações, assim como reparar o local. Ao aplicar a essa unidade os critérios de reconhecimento e mensuração de ativo imobilizado, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a empresa então deve fazer o que? Alternativa A, reconhecer as instalações em conjunto como um único item do imobilizado, né? Bom, aparentemente isso aqui não é verdade, né? Aparentemente isso aqui não é verdade, porque veja que cada item tem uma expectativa de vida útil, né? Ele falou que a esteira, então olha lá, são várias instalações, né? As principais instalações é o galpão de estocagem, tem uma esteira, né? E tem as instalações administrativas. Então não tem sentido, né? Você reconhecer as instalações em conjunto, né? E sim separado, né? Afinal, olha lá, a esteira tem vida útil de 10 anos, ele fala que a cada 2 anos vai ser, beleza, inspecionada. O que mais que ele fala? Ele fala que as demais instalações a vida útil de 30 anos. Então, realmente não tem nenhum sentido você considerar isso aqui em conjunto, né? Afirmativa incorreta. B, reconhecer os valores dos gastos com as inspeções da esteira no resultado? Não, a gente viu que inspeção é o que? Ativado. Então, a gente já está cansado de saber isso aqui. Então, isso aqui está errado. Desconsiderar qualquer valores residuais, por quê? Né? Não tem por que desconsiderar valor residual, não tem nenhum sentido. Evidentemente que o valor residual tem que ser considerado exatamente para a gente chegar no valor depreciável. Alternativa D, estimar os custos de desmontagem e remoção das instalações e restauração do local após o término do período de concessão e adicioná-lo ao custo inicial. Exatamente, a gente viu que a estimativa dessa desmontagem e remoção dessas instalações lá do futuro, assim como de reparação do local, a valor presente, obviamente, são parte, né, do custo de aquisição desses itens do imobilizado. Então, a alternativa D está correto. E aí fala depreciar as instalações pelo método da linha reta, né? Não há essa obrigatoriedade, vai ser aquele método de depreciação linha reta, decrescentes, unidades produzidas que reflita melhor o padrão de consumo desses benefícios econômicos gerados pela instalação. Então, está errada a alternativa E. Só para a gente finalizar, então, o CPC 27, eu quero falar da baixa dos itens do imobilizado. O valor contábil de um ativo deve ser baixado por ocasião de sua alienação, né? Ou seja, quando ele é vendido, quando ele é efetivamente vendido, ou quando já não há mais expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, né? Seja com a utilização desse item ou mesmo com a sua venda, ou seja, não tem um preço mais de venda no mercado, ninguém quer comprar isso aqui, então não tem mais por que a gente manter um item no ativo que não vai gerar mais benefícios econômicos futuros para a entidade, né? Ganhos ou perdas decorrentes dessa baixa devem ser reconhecidos aonde? Lá no resultado, né? Como outras receitas ou despesas, né? Se gerar um ganho, outras receitas, se for uma perda, outras despesas antigas, receitas não operacionais e despesas não operacionais, né? Os ganhos não devem ser classificados, portanto, como receita de venda, tá ok? Os ganhos ou perdas decorrentes dessa baixa devem ser determinados entre o valor líquido da alienação, né, e o valor contábil do item. Então, por exemplo, estou vendendo um item que vale 100, eu estou vendendo por 120, né? Esse ganho de 20 é exatamente o que vai ser evidenciado como ganho, ou seja, como outras receitas. É essa diferença entre o valor líquido da alienação, 120, ou seja, o valor de venda menos despesas atreladas a essa venda, e o valor contábil do item, perfeito? Bom, vamos dar uma olhadinha em uma questão recente para a gente aplicar esses conhecimentos. A empresa Profile
adquiriu em 31/12/15 uma máquina por 420 à vista. Adicionalmente, a empresa incorreu em gasto para instalação dessa máquina de 60 mil reais. Isso aqui faz parte do custo. Na data de aquisição, a empresa definiu que a vida útil econômica era de 6 anos e o valor residual seria de 30. A empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. Aí em 30/6/17, ou seja, um ano e meio depois da aquisição, né? Um ano e meio depois da aquisição, a empresa vendeu essa máquina por 350 à vista. Qual que é o resultado apurado? Então vamos lá, vamos calcular aqui a depreciação anual desta máquina. Vai ser o custo de aquisição. O custo de aquisição é o preço pago mais o gasto de instalação. Então, 480 mil reais. Importante a gente dominar esses conceitos de custo de aquisição. Ele falou que o valor residual é de 30 mil reais, então dá 450 mil reais aqui, dividido por 6 anos, que é a vida útil. 450, né? 450 dividido por 6. 450 dividido por 6 dá 75 mil reais. 75 mil reais no ano. Então, a gente vai analisar lá no balanço patrimonial, depois de um ano e meio, né? Um ano e meio, ou seja, adquiriu em 31/12/15. A gente está com data focal em 30/6/17. A gente vê esse item ao custo de 480 mil reais, menos a depreciação acumulada. A depreciação acumulada de 75, né? 75 mil vezes 1,5 anos. 75 vezes 1,5, 75 vezes 1,5 dá 112.500 reais. Então, o valor contábil desse item, é de 367.500 reais. Então ele vendeu algo que vale 367.500 do seu patrimônio por 350. Então ele vendeu com prejuízo, né? Ele vendeu com prejuízo de 17.500 negativo. Então olha lá, o resultado apurado foi de 17.500 negativo. Como é que ele vai fazer a baixa disso aqui, né? Ele falou que o ganho ou a baixa vai ser aqui a diferença, né, entre o valor líquido de alienação e o valor contábil do item, ou seja, 17.500. Então ele vai lançar isso aqui como outras despesas na DRE, no valor de 17.500. Isso aqui, então, afeta negativamente o resultado, né? Ele tem que dar baixa aqui no item, né, a máquina, né? Então ele vai acreditar a máquina. Obviamente que aqui nesse crédito da máquina, né, no valor aqui de 367.500, já está, né? Então aqui seria da baixa do item, já está contemplado nesse lançamento de 367 a baixa do custo, né, a baixa do custo e a baixa da depreciação atrelada a esse item, né? E ele tem que fazer o quê? Debitar aqui, né? Ele vendeu à vista, debitar a conta caixa no valor de 350 mil reais pelo valor que ele recebeu, né, aqui no ativo circulante. Então esse é o lançamento, né? Veja que a gente realmente lançou aqui o valor da diferença entre o valor contábil da máquina, 367.500, e o valor recebido pela venda. Então veja que aqui, né, nesse lançamento de 364, a gente já tem a baixa desse custo, né, um crédito de 480 e um débito de 112.500, né? Fizemos aqui um lançamento mais simplificado. Questão 31, questão da ESAF na prova aplicada em 2016. A ESAF gosta muito desse lance de ganho de capital ou perda de capital, né, envolvido com a venda de imobilizado. Então o equipamento foi adquirido em 1 de janeiro de 14 por 1.600 à vista para ser utilizado na atividade de uma empresa. Na data de aquisição, a empresa definiu a vida útil em 7 anos e o valor residual era de 200 mil reais. Em 1 de 15, ou seja, um ano depois, ela reavaliou a vida útil remanescente para 4 anos e manteve o valor residual em 200 mil. Em 30/6/2015, a empresa vendeu esse equipamento por 1.200 à vista, sabendo que a empresa calcula a despesa de depreciação pelo método de cotas constantes, qual que é o resultado evidenciado na DRE. Praticamente a mesma questão, mas aqui tem a reavaliação, e toda vez que tem reavaliação, a gente faz
a resolução em duas partes. Então, primeiramente, qual que foi a depreciação anual antes da reavaliação? Vai ser o custo de 1.600 menos o valor residual, que é de R$200 mil, dividido pela vida útil inicial, cadê 7 anos? Então, 7 anos, 1.400 dividido por 7, dá R$200 mil. Então, isso aqui é depreciação, despesa de depreciação de 2014, né? 2014, lembrando que foi aqui em 31 de dezembro de 14 ou 1 de janeiro de 2015, quando houve aqui a reavaliação. Então, a gente vai calcular agora a despesa anual após a reavaliação. Após a reavaliação, a depreciação anual vai ser o valor contábil atual. O valor contábil atual é de 1.600, que é o custo de aquisição, menos a depreciação acumulada de 1.200, ou seja, é 1.400. Ele falou que não se alterou o valor residual, então mantém aqui em R$200 mil. Mantém R$200 mil dividido aqui pela vida útil remanescente, 4 anos. Então, 1.200 dividido por 4, a despesa anual vai passar a ser de R$300 mil, tá ok? Então, se você for analisar aqui o valor contábil do item na data da venda, eu vou abrir um razonete aqui, abrir um razonete do equipamento, vou lançar a própria depreciação aqui, retificando o valor do equipamento, beleza? Então, 1.600 é o custo de aquisição. Em 2014, houve uma depreciação de R$200 mil, então essa aqui foi a depreciação acumulada, né, de 2014. Em 2015, lançamos R$300 mil de depreciação, despesa de depreciação, contrapartida exatamente aqui a depreciação acumulada. Como o equipamento foi vendido aqui, peraí que eu passei aqui, né? O equipamento foi vendido em 30 de 6 de 2015, então calma aí, eu lancei aqui a mais, né? A maior aqui o valor da despesa de depreciação de 15. Então cuidado, essa aqui é a depreciação anual, né? Tava pensando que ele tinha sido vendido em 30 de 6 de 16, mas não, foi logo em 2015. Então em 2015 essa aqui é a despesa o quê? Anual. Mas como a gente depreciou apenas 6 meses, vou lançar metade desse valor aqui como despesa de depreciação, ou seja, refere-se apenas a 6 meses, apenas a 6 meses. Então cuidado aí com as datas. 1.600 menos 350 dá um valor contábil de 1.250. Esse é o valor contábil em 30 de 6 de 2015. O cara vendeu algo que vale 1.250 por 1.200, então houve um prejuízo nessa venda de R$50 mil, alternativa B. Muito tranquilo. Vamos prosseguir aqui, quanto mais questões melhor, né? Questão 32, uma sociedade empresária prestadora de serviços possuía 60 computadores. No processo de auditoria foi verificado que 15% desses computadores estavam danificados, sendo impossível a sua utilização, ou seja, 15% desses computadores, 9 computadores mais especificamente, não vão trazer mais benefícios econômicos futuros para a entidade, ou seja, não atendem mais o critério de um próprio ativo. O ativo, todo ativo é aquele que traz benefícios econômicos futuros para a entidade. Portanto, a gente tem que baixar esses 9 computadores, sinal a opção que indica o posicionamento contábil correto do auditor frente à situação. Então, alternativa A, determinar que os computadores danificados sejam baixados do ativo em seu balanço patrimonial como contrapartida de um resultado. Exatamente, a gente vai baixar, né, tendo contrapartida, ou seja, como a gente baixa esse computador mediante o lançamento a crédito, o lançamento a débito correspondente vai afetar exatamente o resultado da entidade, né, como uma despesa. Então, a alternativa A está correta. Não há mais expectativa de benefícios econômicos futuros, então a alternativa A já está correto. Ele fala que a alternativa B determinar que os computadores sejam baixados do ativo com contrapartida de resultado financeiro. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com despesa financeira. Se evidenciar o fato em nota explicativa sem reconhecimento nas demonstrações, ora, vou deixar esses caras no meu ativo, eles não têm nenhum valor mais, afinal eles não geram mais benefícios econômicos futuros para a entidade. De determinar transferências físicas dos computadores para o almoxarifado, não tinha mais o que inventar, né? Ele começou a viajar aqui, comunicar esse fato à direção, aguardar sua decisão, né? Então, realmente não tem mais o que falar, ele começou a inventar. Vamos lá, tem mais duas questões, né? Vamos fazer essas duas questões
Vamos lá, uma empresa adquiriu em 2 de janeiro de 13 um edifício por 10 milhões de reais e estimou sua vida útil em 10 anos e o valor residual zero. A empresa decidiu então fazer uma grande reforma nesse edifício por 3 milhões, isso aqui vai fazer parte então do custo desse edifício, teve que reformar, né? Então 10 com 3 aqui dá 3 milhões, o que aumentou a vida útil esperada para 30 anos. Então é essa aqui que é a vida útil, né? Sendo que ao final desse novo prazo, o valor residual passou a ser 4 milhões de reais. Então a reforma aí valeu a pena, né? Gastou 3 e a vida útil que era de 0 passou para 4. Sabendo que o edifício ficou pronto e começou a ser utilizado em 30/9/13, qual que é então a despesa de depreciação, né, referente a 2013? Será então referente aos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro. Então vamos calcular aqui a depreciação anual deste edifício. Então será o seu custo, né, 10 mais 13, então 13 milhões, que é o custo, menos o valor residual, 4 milhões, dividido pela vida útil, que ele falou que é de 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então, vai dar 9 milhões. 9 milhões dividido por 30 anos. 9 milhões dividido por 30 anos dá 300 mil reais por ano, 300 mil reais por ano. No entanto, né, a despesa de depreciação referente a 2013 refere-se apenas 3 meses. Então, 3 meses, né, você adquiriu aqui em 30 de setembro, né, ele ficou pronto para uso, né, pronto para uso em 30 de setembro, então apenas outubro, novembro, dezembro, 3 meses, num total de 12 meses, né, vezes aqui 300 mil, a despesa de depreciação vai ser aqui, então, 1/4, né? Isso, 1/4 de 300 mil, ou seja, 75 mil reais. Essa é a despesa de depreciação de 75 mil reais, alternativa D, né? Veja que aqui ele lança na alternativa A, B e C a despesa, né? Esse gasto com reforma como despesa não vai ser ativado, né? Deve ser ativado. Então, alternativa D. E para finalizar essa aula a respeito de imobilizado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O valor evidenciado na DRE de 2013 correspondente à venda do caminhão. Então, uma questão, por exemplo, né, aqui a SAF, a FCC, até a FGV adoram, né, ver qual que é o resultado proveniente da venda de imobilizado. Então, o caminhão foi adquirido por 800 mil à vista para ser utilizado numa atividade da empresa. A aquisição ocorreu em 31/12/2011, sempre importante essa data, né? A empresa definiu a vida útil como 700 quilômetros e o valor esperado da venda desse caminhão, ou seja, o valor residual, era de 100 mil reais ao final de sua vida útil. Aí, em 30/6, a empresa vendeu o caminhão por 500 mil à vista, sabendo que a empresa calcula a despesa de depreciação em função da quilometragem. Então, olha o método de depreciação, é a quilometragem percorrida pelo caminhão. E que até o momento da venda o caminhão rodou 350 mil quilômetros, então ele já rodou metade de sua vida útil, né? 350 mil quilômetros, olha aqui a vida útil, 700 mil quilômetros. Ele fala que a vida útil para fins fiscais é de 5 anos, risque-se dado sua vida, a gente viu que a gente não precisa disso aqui. Então, né? Então qual que é o valor contábil desse caminhão na data da venda? Vai ser o seu custo de 800 mil reais, seu custo de 800 mil reais, menos a depreciação acumulada, menos a depreciação acumulada. Quanto que é a depreciação acumulada? Vai ser 50% do valor depreciável. Do valor depreciável. Bom, 50% porque ele já rodou 350, sendo que a vida útil é de 700 mil. Qual que é o valor depreciável? É o custo de 800 mil menos o valor residual de 100 mil. Então é 700 mil o valor depreciável. O valor depreciável é 700 mil, então a depreciação acumulada é de 350 mil reais. Com isso, o valor contábil deste caminhão na data da venda é 450 mil reais. O cara vendeu algo que vale 400 mil reais, ele vendeu por 500 mil reais. Ele vendeu, então, por um valor superior, né, ao valor contábil. Então, isso aqui gerou o quê? Um lucro de 50
R$1.000. Tranquilo, né, pessoal? Aí estão os gabaritos das questões analisadas. Então, antecipamos parte da aula passada nesta aula, né? Esta aula, então, que terá com 5 partes, tá ok? Espero que você tenha gostado do CPC 27, um dos mais cobrados, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Clique like.